Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos juntos, participando, conhecendo um pouco mais da doutrina, estudando o Evangelho do Cristo. E como costumamos lembrar em todas as nossas reuniões, que esse ambiente ele já foi preparado, ele já foi devidamente harmonizado pela espiritualidade maior, que está presente no ambiente em que manipularam energias salutares para todos nós. Mas é importante que a gente se lembre que essas energias, esses fluidos, serão melhores captados por todos nós quando estamos com os pensamentos elevados. Assim, eu convido a todos para juntos realizarmos uma prece. Então vamos elevando o pensamento, controlando a nossa respiração. Vamos imaginando a figura meiga de Jesus, cada um da sua maneira. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, Jesus, para juntos aprendermos sobre o seu Evangelho, que consigamos compreender o que nos for passado no dia de hoje. Abençoe esta palestra, pedimos licença, amigos da espiritualidade, para darmos início à nossa reunião. Pedimos ainda que ilumine a fala do nosso expositor, para que seja muito feliz. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será livre-arbítrio, extraído do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questões 843 a 850. E quem falará para nós será o nosso querido companheiro Antônio Colado. Seja feliz, Colado. Obrigado, amigo. Queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas nessa nossa reunião de hoje. E como é bom estar com vocês, e só peço que vibrem aqui pelo conversador para que a gente consiga expor um tema tão interessante para que a gente possa sair daqui um pouco mais iluminado, né? E quem sabe tomando alguns caminhos um pouco diferentes. Livre-arbítrio. Está aí uma coisa que nós utilizamos constantemente e às vezes nem prestamos atenção, simplesmente usamos, às vezes reclamamos porque tomar decisões não é tão fácil quanto parece, né? É uma pena que na nossa vida não existe algo chamado replay, né? Seria tão interessante que a gente pudesse ter uma fita na vida e voltar e falar, opa, agora eu vou acertar de novo. O livre-arbítrio realmente é algo que nós temos, que é intrínseco da nossa constituição, como espíritos que somos, como filhos do Pai, como criaturas. E a gente precisa, então, hoje saber o que é o livre-arbítrio, como que utilizamos, como que funciona. Eu fui buscar também, eu sempre gosto de buscar, dentro dos dicionários, uma definição um pouco mais concreta, né? E não só a gente trazer aquilo que nós pensamos. E o livre-arbítrio, o que seria o livre-arbítrio, né? Acho que todos aqui sabem, né? É simplesmente o que nós temos a possibilidade de tomar decisões, de fazer escolhas. E, aliás, é o que nós sempre fazemos. Se a gente for reparar, uma das formas que Deus nos permite no aprendizado é justamente na prática de escolhas. Podem reparar que a gente já acorda com escolhas para ser feitas. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, até esfriou um pouquinho, né? E a cama estava realmente bastante agradável hoje, mas nós fizemos escolhas. Vamos lá ouvir o cabelo branco falar alguma coisa, né? E aí deixamos aquela cama tão gostosa e aqui viemos. Foi uma escolha. Não sei se realmente foi uma escolha que vai valer a pena, espero que sim. Mas são escolhas, e é justamente através das escolhas, e quando vem, né, o resultado daquilo que nós escolhemos, é que a gente vai aprendendo. Só que, infelizmente, nós aprendemos muito mais, né, com as escolhas não muito bem feitas do que aquelas que nós acertamos. Mas é a forma que a gente vai aprendendo, né?
Às vezes nós confundimos o termo livre-arbítrio com liberdade. Será que é a mesma coisa, que nós temos a liberdade, né? Eles têm uma diferença. O livre-arbítrio é aquilo que nos possibilita fazer escolha. Porém, nem sempre nós temos a liberdade de colocar em ação aquilo que nós escolhemos. Então, a nossa liberdade, ainda, espíritos imperfeitos que somos, ela é relativa. Vou dar um exemplo simples, né, que a gente vive muito. Imagine alguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou calçar um tênis, o dia está gostoso, eu vou dar uma volta pela praia, respirar um ar puro. Hoje eu vou fazer a minha manhã bastante agradável. Aí ele levanta, abre os olhos e ele percebe que ele é prisioneiro, ele está detido dentro de uma prisão. Então, embora ele possa ter feito a escolha dele, na verdade ele não tem a liberdade de fazer com que se cumpra a sua escolha. Aí nós falamos: puxa vida, que coisa difícil, né? Quer dizer que eu tenho o livre-arbítrio, mas não quer dizer que eu posso usar sempre. Sim, a única liberdade, quer dizer, a única liberdade que nós já temos integralmente é através do nosso pensamento. Podemos pensar o que nós quisermos. Essa é a única coisa que realmente nós podemos. Porém, colocar em ação, a nossa liberdade vai depender muito daquilo que nós somos, onde estamos, até onde começa a liberdade das pessoas mais próximas que nós, né? Porém, isso do livre-arbítrio é realmente uma faculdade do Espírito, todos nós temos. Então Deus nos dá a liberdade de a gente escolher aquilo que nós queremos. Talvez a gente não consiga colocar em prática aquilo que nós gostamos por dois motivos. Tá? Por que nós não... Até às vezes a gente reclama um pouco, né? Já vi pessoas reclamarem: ora as bolas, Deus dá o livre-arbítrio para nós, só que eu não posso utilizar do jeito que eu quero. Você, até às vezes, quando a gente faz a palestra em determinado lugar, vocês falam que a gente tem a liberdade de escolha, que nós conseguimos construir nossos caminhos através dos pensamentos. Mas eu quero mudar, só que Deus não permite. Então, qual é o motivo? Dois, aquilo que nós falamos. Primeiro, tá, que nós temos que ter. Existe algo que chama-se ação e reação, são as leis divinas. Então, tudo que nós fizermos, automaticamente nós estamos lançando para frente um resultado. Não existe forma, não é isso que nós aprendemos? Tudo aquilo que a gente joga, e de uma certa forma ele vai voltar para nós. A diferença que existe com o livre-arbítrio, a escolha, é que enquanto nós fizemos a escolha, ela está como se fosse uma bola que está parada rodando. A partir do momento que nós podemos agir e colocar a nossa escolha em ação, fazer aquilo que nós queremos, imediatamente é um start. Nós ligamos a lei de ação e reação. Isso não há como evitar, ela vai acontecer sempre. Pois bem, e quando eu mudo, eu quero tomar uma decisão que eu não posso, porque nós estamos exatamente colhendo os frutos de ações que a gente tomou lá no passado. Pegando o mesmo exemplo desse nosso amigo, que ele está ali preso. Então, qual que é a liberdade dele colocar a sua vontade em ação? É praticamente nula. Mas isso é injusto? Na verdade, o que está acontecendo? Ele está sendo tolhido justamente por reações daquilo que ele fez. Se ele está ali preso, ele está cumprindo por determinado tempo algo que ele prejudicou alguém, algum crime que ele cometeu, então a reação ela tem que ser feita. Então é isso que às vezes a gente acaba não entendendo e muitas vezes nos revoltamos. Tanto é que a gente fala: mas como que a gente faz para ter essa modificação? Quer dizer, então, que o que eu estou passando hoje, as minhas dificuldades,
a família é difícil, né? A minha situação financeira que eu não consigo me acertar, não consigo parar no emprego, um monte de coisas que talvez a gente reclame aqui. Pelo menos estou falando de mim, eu não sei se os senhores também têm o mesmo problema. E a gente gostaria de mudar, não gostaria? Quantas coisas que a gente gostaria de mudar na nossa vida atual? Só que nós temos essa escolha, porém, nós não temos como agir, como modificar. E aí a gente fala, de que forma que eu posso fazer? Só que nós temos que entender que tudo aquilo que nós estamos vivendo, estamos passando, são justamente os reflexos daquilo que nós fomos no passado, as nossas escolhas. O livre-arbítrio, ele realmente é algo maravilhoso, que é a liberdade da gente fazer escolhas. Porém, sempre que nós tomamos uma ação, nós temos a responsabilidade de colher a reação. E o livre-arbítrio ele é proporcional ao nosso conhecimento pela responsabilidade daquilo que nós fizermos. Deu para ter mais ou menos uma noção? O que eu gostaria, assim, da gente até de lembrar, que às vezes a gente passa por momentos muito difíceis na vida, né? Se a gente pudesse aqui, cada um de nós, sentar e conversar a vida, todos nós temos os nossos problemas. E a gente fica pedindo como é que a gente pode modificar isso. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos trilhando um caminho que ele está refletindo a nossa própria personalidade. Aqueles espinhos que eu sinto na minha pele, que são as dificuldades da vida, se eu for ver, são justamente aquilo que eu plantei no passado. As pedras que fazem sangrar os meus pés são as pedras que eu atirei e não pensei nas consequências. Então, tudo isso que nós estamos passando, realmente é o traçado nosso próprio que nós fizemos através das escolhas que o livre-arbítrio nos permitiu. E nós temos que entender que não é necessário a gente simplesmente abaixar a cabeça e aceitar. Que muitas vezes, né, principalmente quando às vezes a gente começa a estudar a doutrina espírita, dá uma impressão que nós viemos aqui no planeta Terra só para sofrer, que a gente veio aqui só para resgatar. Porque por tudo aquilo que nós fizemos, nosso caminho está traçado, está determinado e não tem como mudar. Primeiro, gente, não existe o determinismo. O que é o determinismo? É aquilo que já está traçado, está escrito e não pode ser mudado. Não existe esse determinismo. Se assim fosse, não haveria necessidade do livre-arbítrio. É a mesma coisa, se eu tomar um trem para ir em determinada cidade, o trem ele vai porque o trilho ele não se move. Mas a nossa vida não é assim. Nós podemos, através do livre-arbítrio, mudar muitas decisões que nós tomamos até antes da reencarnação. Lógico que há determinadas coisas que nós escolhemos, que o livre-arbítrio nós tivemos também antes da reencarnação, determinadas situações que dificilmente a gente muda, mas a gente pode modificar a forma de viver e talvez até mudar a situação. A gente sempre gosta, às vezes, de brincar, mas é uma realidade que a gente assiste muito, por exemplo, quando existe a união de duas pessoas. E que a gente percebe que essa união é uma união desgastada, difícil, sofrida. E aí a pessoa, às vezes, interpretando de uma forma muito superficial a doutrina, diz, esse é meu resgate. Então eu tenho que suportar essa vida até o final, para que quando eu passar para o mundo espiritual, eu paguei a minha conta. Será que é assim que funciona, gente? Será que Deus pediu isso para a gente? Naturalmente que não, tá? A gente não é obrigado a sofrer, nós não somos obrigados a carregar ninguém. Nós podemos sim
mudar o nosso destino, tomar as nossas decisões. Só que não nos esqueçamos que todas as decisões é uma ação. Então, que essas decisões elas sejam tomadas sempre de forma equilibrada e dentro daquilo que nós aprendemos das leis divinas. Eu gosto muito de ler, se vocês tiverem a oportunidade de ler Leon Denis, tem um livro dele maravilhoso, né, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele fala muito sobre essa parte do livre-arbítrio e da liberdade. Ele até comenta que a felicidade nós só vamos encontrar proporcional à liberdade que nós tivermos. Uma pessoa que não é livre nunca será feliz. Ainda hoje, nós encontramos doutrinas em alguns países e até dentro, ao nosso lado, nós vamos ver pessoas que convivem junto e que uma delas não tem liberdade de fazer absolutamente nada, porque simplesmente ela é comandada pelo seu parceiro ou por sua parceira. A gente não vê constantemente isso? Pergunto, essa pessoa que está subordinada à vontade do outro, ela é feliz? Não. Por quê? Não existe a liberdade. E todos nós somos criados pelo Pai, pelo Criador, justamente para que a gente atinja essa liberdade, tá? Para que a gente seja feliz. Nós só seremos felizes quando a gente tiver a liberdade total, porém, quando a gente souber colocar essa nossa liberdade de acordo com os conceitos que foi pregado por Jesus, de acordo com as leis divinas, porque é ela que realmente que nos permite encontrar o equilíbrio e a felicidade. E Leon Denis, ela até faz esse comentário, né? Até vou dar uma lidinha aqui, que somente seremos realmente livres quando nos libertarmos da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações pelo império da razão. E como que nós podemos fazer isso? Primeiro, a libertação física pela limitação dos apetites. Estranho, né? Mas o que acontece? A gente normalmente acaba se entregando aos prazeres materiais sem pesar as suas consequências. Parece que em um certo momento a felicidade que nós temos é quando a gente aproveita o máximo que tem nessa nossa vida terrena. Ah, como que eu gostaria de ser rico e ter todo o carro que aparece do ano. Ah, como eu gostaria de viver nas baladas. Ah, como que eu gostaria de poder ter uma vida plena, sexual, uma vida livre. Mas a maior parte não pensa isso. A gente assiste os filmes, a gente assiste a televisão, a gente assiste a internet e a gente acaba captando determinadas coisas que nos passam e a gente projeta essa vontade de viver dessa forma. Só que às vezes a gente se engana quando a gente vê alguém vivendo uma vida de regalia, mas a gente não sabe realmente o que está passando dentro dele. As pessoas que abusam, por exemplo, vão nas baladas e abusam da bebida. Quantas inconsequências ele acaba encontrando depois? O que ele está fazendo com o próprio corpo, com o próprio perispírito dele? Qual é o ambiente que ele frequenta? As pessoas que se excedem dentro dos vícios sexuais. Ah, ele é uma pessoa feliz? Não é. Porque de tal forma ele se excede que ele nunca tem uma satisfação completa, por isso que ele se vicia sempre procurando, sempre procurando. Se nós conversarmos, por exemplo, com uma pessoa que infelizmente chega na fase de adicção, em que ele é dependente ou da droga ou dependente de uma bebida, fala, ele está sempre bebendo, ele está sempre usando. É uma pessoa feliz? Não é. Porque, na verdade, ele tem momentos irreais na vida dele, mas que depois o joga a vida real, no sofrimento, nas dificuldades. E digo para os senhores, eu sempre gosto de repetir isso, que essas substâncias ou o álcool, eles não são o problema que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Eles são efeitos.
Porque uma pessoa que ela está com a sua liberdade, está equilibrada e bem de vida, ela não necessita fugir para o álcool ou para as drogas. E, aliás, a gente encontra muito isso com jovens que a gente vai conversar, onde nós vamos, 100% são usuários de drogas, e a gente conversa, e sabe por que eles usam? Para fugir da realidade. Porque eles não conseguem encontrar dentro de uma vida normal os anseios, a sua felicidade. E por quê? O que é essa liberdade que nós tantos almejamos? E é por isso que Leon Denis nos diz isso. Preste atenção se realmente vale a pena a gente se exceder nos nossos apetites de vícios que nós temos. Nós temos que aprender a ver que nós temos algo muito mais do que essa roupagem que nós utilizamos, a essência. Nós nos esquecemos que a nossa vida terrena é tão curta, e que pouco levamos daqui. Então a gente precisa também saber os nossos limites, se equilibrar, buscar ter consciência, né? Outro que ele diz também é libertação intelectual pela conquista da verdade. Gente, como que é importante a gente tomar decisões consciente do que estamos fazendo. Uma das coisas que eu mais aprendi a admirar nessa bendita doutrina é que ela me permite contestar aquilo que me é dito, inclusive dentro da própria doutrina. Próprio Kardec nos estimulava. Não acredite em tudo que os espíritos lhe dizem. Avalie. Olhe se realmente está de acordo com aquilo que nós sabemos que se fazem parte das leis divinas, se está dentro realmente de uma realidade. Isso eu admiro barbaridade, a gente precisa sempre buscar a verdade. E às vezes, quantas vezes nós assistimos até crimes feitos por ter informações errôneas. Outro dia a gente estava acompanhando uma reportagem que com certeza os senhores devem ter visto aí na Baixada Santista, alguém que publicou que determinada pessoa havia feito mal para crianças. E assim que ele foi visto na rua, ele foi linchado e perdeu a vida. E depois descobriu-se que era uma notícia falsa. Se a gente falar, nossa, eu sou extremo, não. Quantas vezes nós levamos adiante os boatos que aparecem? Quantas vezes nós julgamos as pessoas porque alguém disse sobre ele determinado fato e a gente não verifica a verdade? E isso em tudo na nossa vida. Hoje, até quando eu estava estudando isso daqui, eu me lembrei de um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, que já voltou para o mundo espiritual, e que ele professava uma doutrina diferente da nossa. Então ele não acreditava na reencarnação. Mas ele gostava de fazer as perguntas para mim, porque com certeza ele tinha dúvidas. E aí ele buscava lá na Bíblia alguma coisa, conversava, né? Para a gente conversar, não para discutir, conversar, nós nunca discutimos. E uma vez ele citou para mim o caso de Lázaro. Não sei se o senhor se lembra, né? Que tinha o rico, que ele vivia, né, em abastança, na porta dele tinha um pedinte que chamava Lázaro, ele jogava sobras para Lázaro comer. E um dia ambos morreram. Isso, gente, está na Bíblia, tá? Um dia ambos morreram. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. E aí o rico, quando chegou no inferno, ele viu quanto que ele tinha agido de errado e se arrependeu. E ele pede, Abraão, meu pai, por favor, avise meus filhos para eles tomarem cuidado para não cair onde eu caí. Faço com que eles saibam. E Deus responde, meu filho, eles já tiveram a oportunidade de aprender com Moisés e tudo mais. Vou repetir, meu filho, eles aprenderam. Quem aqui é pai, quem aqui é avô, sabe o peso dessa expressão, meu filho. O amor que realmente expele da gente. Imagina de Deus. Então, como pode Deus, um Pai amoroso, que jogou aquela alma no inferno, ainda se dirige a Ele como meu filho? Nós abandonaríamos um filho nosso? Que dirá Deus? Como dizia Jesus,
Se vós, se um filho teu lhe pedir um pão, você não dará uma pedra? Vós que sois maus, imagine Deus. Aí quando a gente falava isso, esse meu amigo ficava assim, pensando, ele coçava, ele ficava, mas aí tinha um medo de descumprir aquilo que a doutrina dele dizia. E assim ele passou, e a gente percebia que ele sofria com as dúvidas, mas medo de procurar a verdade. Se ele talvez tivesse aberto o coração, questionado e procurado a verdade, com certeza ele teria sido muito mais feliz do que foi, ele sofreu muito na vida, né? E isso nós temos que sempre analisar. Busque a verdade em todos os fatos. Isso é libertação intelectual que nós tanto precisamos. E finalmente a libertação moral. O que é a libertação moral? A gente tem que fazer uma reflexão e procurar as virtudes melhores para colocar na nossa vida. Pois essa é a forma que nós temos para a gente realmente poder ter uma vida melhor, uma construção melhor. Nunca nos esqueçamos que somos nós que construímos. E aí, nós construímos uma casa através das nossas atitudes, onde nós vamos morar, passar as nossas existências. Só que a gente não quer entrar na casa que nós construímos. Por quê? Porque a gente sabe que está cheio de armadilhas. Cada um de nós não sabe o que fez? E é justo? Eu vou deixar a casa que eu construí para os outros? Ou eu tenho que adentrar e reformar a casa que eu construí? É dessa forma que o livre-arbítrio e ação e reação funcionam. Jesus, ele nos alerta sobre isso. Quantas vezes Jesus, de uma forma tão simples, tão bonita, ele nos lembrava sobre ação e reação. Vamos tentar relembrar? Ação, reação. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim que funciona, né? Não julgueis para não ser julgados. E como a gente gosta de julgar, né? Se perdoardes as ofensas que receberes, vosso Pai também perdoará as suas ofensas. E fazei aos outros aquilo que gostariam que lhe fizessem. E Jesus ia um pouquinho mais longe, ele nos alertava. Entrai pela porta estreita. Embora seja mais difícil, vai te levar para um mundo melhor. A porta larga, ela é muito mais sedutora, mas para onde que ela vai te levar? E nós sempre queremos atravessar o umbral da porta estreita, não é verdade? Mas algo nos atrai para a porta larga, porque a porta estreita ela é simples. A porta larga ela é iluminada, ela é grande. A porta estreita ela tem uma subida, escadaria. A porta larga ela tem uma escada rolante. A gente chega rápido. Só quando nós falamos em porta é mudança de vida. Hoje nós adentramos o umbral dessa porta aqui. Aqui é outro cômodo, outra vida. Hoje os senhores saberiam o que iria encontrar. Infelizmente sou eu, paciência. Mas a gente muda. Quando Jesus fala em porta, é isso. Nós vivemos em cômodos, que são essas vidas que nós temos aqui de experiência. Aí nós atravessamos, e todos nós vamos atravessar, gente. Quando nós falamos que não existe o determinismo e nem a fatalidade, tem fatalidade duas que não tem jeito. Nós vamos nascer e nós vamos devolver o corpo físico. Tá? Não tem jeito. Esse daí não há forma. E aí, nós vamos atravessar o umbral dessa porta que leva do mundo físico para o mundo espiritual. Para onde vai nos levar a porta larga? Provavelmente por um umbral, né, que existe no mundo espiritual. E essa mesma porta vai nos trazer de volta ao mundo físico dentro do umbral que nós construímos através das nossas ações. Então a gente precisa também, e aí serve o livre-arbítrio, para que a gente passe agora a tomar as decisões sempre analisando dessa forma. Eu vou ter que atravessar o umbral dessa porta.
Qual das portas que eu vou escolher? Essa é o livre-arbítrio que Deus me deu para que a gente possa construindo caminhos melhores, tá? E aí, o que nós podemos concluir de tudo isso que nós estamos falando aqui? Tem muitas pessoas, né, que cometem crimes e acabam, eu vou fazer rápido, que acabam jogando dentro da, assim, para ele ser inocentado, ele acaba jogando o seguinte: olha, quando eu cometi aquele crime, foi numa explosão de cólera, de ira, eu perdi meus sentidos. Ou então, infelizmente, eu havia me embriagado, então minha ação não foi uma ação realmente que eu queria fazer, ou havia usado droga, né? Gente, nós formamos a nossa personalidade. Se eu chego a um ponto de total de ira que eu não tenho controle, então está na hora de eu usar o livre-arbítrio para eu modificar minha personalidade e aprender a ser mais equilibrado na hora de tomar as decisões. Se eu cometi algum crime quando eu estava no uso de drogas ou álcool, então eu cometi 2 crimes. Então são 2 coisas que eu tenho que resolver na minha vida. E tem um detalhe: a gente sabe que a vida é difícil, uma hora a gente vai aprender. E tudo nós podemos mudar. Às vezes a gente fala, mas eu não consigo mudar, que a minha vida é tão difícil. Eu não consigo buscar virtude porque eu trabalho muito, mas amanhã, quem sabe? Quando não, encontrar aqueles, olha, eu sei que eu vou ter várias encarnações, então vou fazer o seguinte: deixa eu aproveitar essa, na próxima eu prometo que eu vou fazer tudo direitinho. Tá? É a mesma coisa aquele camarada que antes de casar ele fala, olha, eu vou aproveitar a vida de solteiro de tudo quanto é forma, ele faz tudo que pode, que não pode, faz horrores na vida dele. Em sã consciência, quando ele casar, ele vai ser a pessoa certa, perfeita. Não tem jeito, porque os vícios estão... A mesma coisa a nós. A única coisa que tem, gente, é que sem uma hora que nós temos um juiz que Deus nos deu, que também faz parte da nossa essência de espírito. Deus nos deu consciência. Então, quem vai nos julgar vai ser a nossa própria consciência. É por isso que nós trazemos nessa vida determinadas marcas em nosso perispírito, que a nossa consciência nos julga o que é certo e errado. Aí vem o quê? O arrependimento. E depois, pior que arrependimento, vem o remorso, que é a chaga que cicatriza, que marca o nosso perispírito. Aí a gente se arrepende. Bom, me arrependi, vou mudar a minha vida a partir de hoje. Tudo bem? Não. E as pessoas que eu prejudiquei? E aqueles que eu fiz mal? Muitas vezes a gente vai voltar lá e vai encontrar um espírito decaído por aquilo que eu fiz para ele, ele não se recuperou. Posso só falar para ele, ó, desculpa, tá? Eu vou seguir minha vida? Temos esse direito? Ou precisamos curar, tratar das feridas dele que nós fizemos? Ou pegá-lo pelas mãos e tentar trazer para o caminho certo? E às vezes nós não conseguimos, até pedimos numa reencarnação, para que a gente possa trazer esses espíritos que nós desandamos no seio da nossa família, para que a gente tente recuperar. Então, até as desavenças que nós temos na família são as escolhas que nosso livre-arbítrio nos pediu. Então, talvez agora a gente consiga entender aquilo que nosso irmão maior nos falava na sua simplicidade, mas com tanta profundidade, quando ele subiu o monte. Quando ele falava das bem-aventuranças, ele falava que bem-aventurados é aqueles que sabem como sofrer. Bem-aventurados aqueles que sabem como passar pelas injustiças da vida. E bem-aventurados são aqueles que sabem da necessidade de sermos misericordiosos para com todos aqueles que atravessam a nossa vida. Essa é justamente a forma da gente passar pela porta estreita. Simplesmente isso. Meus amigos, espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa. Para mim foi uma reflexão enorme,
quando a gente estuda realmente o livre-arbítrio, é a responsabilidade que nós ganhamos com o livre-arbítrio. E que a gente possa daqui fazer uma reflexão. Mas não uma reflexão para a gente só aceitar tudo, gente, mas uma reflexão do que nós podemos mudar e dentro do que nós temos, de podermos ser felizes. E é isso que Deus nos pede. Sejam felizes, mas caminhem para a porta estreita. Eu estou te esperando ali. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Bom, chegado o momento da realização de perguntas do público. Para isto, basta levantar o braço que o nosso companheiro levará o microfone até o senhor ou até a senhora. Oi, bom dia. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer a palestra. Bom, minha mãe ela sempre dizia que Deus sabe de todas as coisas, tudo que vai acontecer com a gente. Então, isso confronta um pouco o livre-arbítrio. Então, não sei se Deus saberia de tudo que a gente vai escolher. Então, eu sempre fiquei com essa ideia e aí eu sempre fiquei com essa dúvida. Pergunta inteligente. Espero que eu consiga responder. Vamos lá. Sim, não é que Deus, ele fala, ele vai fazer isso tal dia, tal dia, tal dia. O que Deus conhece, e como nós também, conhece a nossa personalidade. Os pais não conhecem os filhos? Sabem onde vai encontrar as dificuldades? As mulheres não conhecem os maridos não conhecem muito bem as mulheres, mas as mulheres não conhecem os maridos? Não sabem, né, como contornar e levá-lo para o caminho? Deus, ele sabe das nossas dificuldades. Ele tem a noção de onde nós vamos sofrer. Ele sabe que nós vamos falhar. Só que é justamente através das experiências, ele sabe que pouco a pouco a gente vai aprendendo. É por isso que ele nos concedeu o livre-arbítrio, ele nos concedeu também a consciência. E é lógico que tem um detalhe muito importante. O que ele deu para nós, quando a gente fala de responsabilidade, ação e reação, é que nós vamos carregar sempre dentro de nós, da nossa essência, do nosso âmago, todo o bem que nós fizermos e todo o mal que nós praticarmos. O bem que nós fizermos são justamente o combustível e a força que vai nos ajudar a vencer as dificuldades. Como? Através do amparo de Jesus, via esses mentores espirituais, nossos anjos da guarda, que vão nos intuir, vão nos aconselhar para as melhores decisões. Enquanto que aquilo que nós carregarmos, do mal que nós fizemos, que a gente quer se livrar, é justamente quando nós vamos ter que refazer o caminho e buscar corrigir tudo aquilo que nós fizemos. Então Deus sabe do que nós necessitamos e tem uma noção quanto tempo nós vamos levar. Mas Ele nunca vai deixar de acreditar na gente, porque Ele sabe que o nosso destino vai ser um dia chegar à liberdade total e à perfeição. Tá? Ainda tenho tempo. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu não tenho dúvidas. Eu acho que eu só vou falar pela maioria que estejam aqui para agradecê-lo por todas as suas palavras, que o senhor sempre me ajuda muito. E até coisas que eu tenho dúvidas, como a moça falou ali, e que às vezes deixam a gente aflita, será que eu estou certo, estou errada, enfim. E o Senhor sempre esclarece e ilumina o espírito da gente. Então, muito obrigada e que Deus continue a lhe abençoar. Primeiro, não sou eu que falo bem, é a senhora que tem bons ouvidos de ouvir. Né? Segundo, eu gosto sempre de deixar claro, gente, então até falar uma coisa particular, já que me permite até pelo seu agradecimento, mas não é devido a mim, não. Primeiro que a gente não traz nada que é nosso, simplesmente a gente busca na doutrina tudo que nós passamos. E vou ser franco, eu sempre falo isso, e não é só comigo, não.
Vocês não têm ideia da paura que eu sinto quando estou aqui nessa tribuna. O nervoso que dá, eu tremo todo. E muitas vezes eu tenho vontade de sair correndo, porque a responsabilidade é muito grande. Você sabe o que eu estou falando, né, Ademir? Mas acontece o seguinte, a gente sempre é amparado, né? Então são nessas horas que, sabe aqueles fluidos que a gente comentou, de algumas ações, pouquinhas que a gente fez, é a fortaleza que a gente tem. Então, com toda certeza, pode ter certeza que quando a gente conversa aqui, a gente não está falando sozinho. Sempre existem esses mentores maravilhosos que estão ao nosso lado e que muitas vezes me dá branco aqui, mas vem a ideia na cabeça. Muitas vezes eu preparo de um jeito, hoje aconteceu isso, eu preparei de um jeito e saiu diferente. Então pode ter certeza que não é a mim que a senhora deve agradecer, mas agradecer esse mestre querido e esses amigos espirituais que estão aqui me corrigindo, me amparando para eu não fazer besteira. Pode ter certeza disso, tá bom? Fiquem com Deus, gente, que vocês tenham um domingo com muita luz, com muito amor e que vocês possam usar o livre-arbítrio da melhor forma possível. Um grande abraço a todos e muito, muito, muito obrigado de deixar eu participar com vocês no dia de hoje. Que Deus lhes pague e que eles os amparem. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Que voltem em paz, em segurança, com a presença do Mestre Jesus. Pedimos apenas que aguardem a orientação para a saída, pois os nossos trabalhos continuam. Até a próxima.